Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor Jesus a você que assiste mais esse vídeo do canal Antes Tarde do que Nunca. Estamos aí diante da série das 7 cartas em Apocalipse, 4 são descritas no capítulo 2 e 3 serão descritas no capítulo 3 de Apocalipse. Hoje estamos indo para a última carta no capítulo de número 2, sobre a igreja em Tiatira. Vamos estar lendo aí de 2 em 2 versículos para ficar mais fácil a minha e a sua compreensão. Já dando uma dica, falando que você, para melhorar os seus estudos, para fortalecer sua compreensão em Apocalipse, faça um estudo aí do livro em Daniel, que vai te ajudar, principalmente nos próximos capítulos que vamos abordar. Faz muita referência ao livro de Daniel, algumas de Jó, mas Daniel vai te ajudar bastante a compreender. Outra coisa, estão falando da igreja em Tiatira, essa igreja ficava aproximadamente 50 quilômetros ali a sudoeste de Pérgamo. Era uma igreja que tinha suas dificuldades, de perseguição também, tanto quanto as outras. Era uma região também importante comercial, tinha ali comércio de lã, de tintura. Era uma região de concentração militar, então houve também alguns confrontos, em Tiatira. Vamos ver muito aspecto de prostituição, de idolatria. E é nessa igreja que Deus vai fazer um alerta que é muito significativo para você e eu, cristão, nos dias atuais. Vamos aí trazer o máximo de praticidade nesses versículos para nós crescermos juntos aí na compreensão. Amém? A partir do verso 18, então. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Deus já se manifesta dizendo que eu estou bem ciente da sua situação. Sei também, e ele já faz uma referência à sua onisciência, faz referência também à pureza, à santificação, porque o nosso Deus é santo, e ele também está aludindo à questão de purificação que deveria ser necessária a essa igreja, a mim e a você como servos de Deus. Ele reconhece, está bem ciente das obras, dos feitos dele, da sua dedicação, do amor, da fé, da paciência em meio à tribulação, da perseguição sofrida, da paciência em relação a ser cercado pelo mal. E reconhece que as obras de alguns que estavam ali eram maiores do que a primeira, ou seja, ele reconhece o crescimento espiritual por parte de alguns membros daquela igreja. 20 e 21. Mas algumas poucas coisas tem contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e coma do sacrifício da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Vamos fazer aqui uma menção, muitas pessoas fogem disso, mas Jezabel aqui não se tem por certo. Poderia ser uma mulher que ou tinha o mesmo nome, tinha esse nome, ou fora ali apelidada, recebeu essa cunha devido a uma mulher chamada Jezabel. Lá em Reis, em Crônicas, é relatado sobre essa mulher, uma mulher truculenta, uma mulher que era profetisa, era sacerdotisa de Azera e Asterote, que eram até muito das suas partes cultuais, tinham como forma de culto, sexo cultual, havia prostituição por parte daqueles que se sentavam à mesa com Jezabel, já naquela época ali de Jeroboão e outros reis da época. Então, mas ou é uma alusão a essa mulher antiga, ou uma mulher que tivesse o mesmo nome.
Mas isso não é o mais importante. O mais importante é entender o que ele está advertindo naquela igreja. Ele está dizendo que permitiu que ensinassem e enganassem os servos para que fornicassem e comessem de sacrifícios da idolatria. Trazendo para os dias de hoje. Pessoas que dizem que não tem mais que se resguardar com casamento, onde muitos têm vivido o adultério dentro de algumas igrejas, e as pessoas dizem que é normal, banalizam o relacionamento conjugal. Outros têm cultuado, têm se embrenhado ao espiritismo, têm cultuado outros deuses. E não, o importante é o comunismo. Deus é o Deus de todos. Não, recebemos um Deus, um único verdadeiro Deus, ao qual requer de mim e de você uma exclusividade, uma dedicação. Deus deixa bem claro nos seus mandamentos para não fazer outros deuses, não adorar outros deuses. Ele diz que deu tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Uma coisa é a paciência de Deus. Deus não é complacente, Deus não deixa a gente pecar porque acha que é legal, coisa, nada disso. Deus abomina o pecado. E ele dá chance ao pecador se arrepender e largar. Só que pelo que vamos ver em seguida, parte dessa igreja não quis se arrepender. Né? Vamos ler então 22, 21, ele dá tempo e eles não se arrependem. E o que acontece? A ira de Deus recai. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então vamos entender que essa cama aqui é um simbolismo de lugar de dor, lugar onde o doente vai ficar. E você percebe, a gente pode trazer isso, você vê uma pessoa que vive muito tempo na prática do pecado e não procura se arrepender, ela fica num estado de prostração em relação do pecado. Já viu como você está muito, que fica doente, que você não tem força para levantar? É o tipo de pessoas que ele está falando. Pessoas que não quiseram se arrepender e agora não conseguem se reerguer suas vidas. Fica às vezes num estado, muitas vezes até depressivo, porque um abismo chama outro abismo. Ela começa numa prática e vai se embrenhando mais e mais e mais em outra e acaba se perdendo. E está dizendo que vai ferir de morte. O salário do pecado é a morte. E ele diz para todas as igrejas, todo mundo saberá que Deus sonda os rins e os corações. Deus sabe qual é realmente a minha e a sua intenção ao fazer alguma coisa. E Ele sabe qual é a nossa capacidade de discernir o nosso intento. Ele sabe muito bem qual foi a razão que você escolheu. E sabe que você tinha capacidade de escolher o certo. Tem muita gente que fala, não, mas Deus perdeu tempo na ignorância. Se realmente você era ignorante daquele fato. Né? Tem muita gente hoje que já tem um conhecimento de Deus, sabe qual é a verdade e está preferindo os prazeres deste mundo do que um relacionamento sadio e perfeito com Deus. Então Deus está dizendo bem claro assim, ó, eu sei muito bem qual é o seu rim, né? Você tinha capacidade de filtrar isso, você tinha capacidade de discernir isso, e mesmo assim, pelos desejos do seu coração, pelo engano da sua mente, você vai receber segundo as suas escolhas. Você escolheu esse caminho, você vai viver por esse caminho. E aí segue aí a narrativa, né? No 24 e 25, que diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes retém até que eu venha. Ele separa aqui em dois grupos bastante específicos. Ele está dizendo bem claro assim, ó, você que está em Tiatira, que não se contaminou com essa doutrina, ou seja, não
conhecer as profundezas de Satanás, e isso vamos abrir dois leques, né? Duas opções. As profundezas de Satanás aqui é referência a essa prática pecaminosa, né, das pessoas que estavam ali em fornicação, adultério, né, comendo com sacrifício, e outros que estavam fazendo, eram satanistas, estavam realmente cultuando a Satanás, né? A situação de Tiatira é uma situação de extremo perigo, né, de extrema cautela. E assim, você que conseguiu resistir a tudo isso, o que você tem, retém até que eu venha. Ou seja, se resguarda, tá? Você aí, jovem, irmão ou irmã, que às vezes tem visto tanta coisa de perniciosa aí na sua igreja local, ou no seu ambiente de trabalho, faculdade, familiar, você tem visto tanta coisa errada, pessoas seguindo caminhos errôneos, mas mesmo assim você tem conseguido ter uma vida íntegra com Deus. Se mantenha, segura aí, fica firme, Deus é contigo. E não pense que é o único, não, tem outras pessoas também que estão se esforçando a viver uma vida sã, uma vida correta, indo na contramão deste mundo, né? Estamos vendo aí em redes de televisão, programas de televisão cada vez mais apelativos, mesmo assim você tem dito não para isso tudo. Eu quero dizer que Deus está bem ciente dessa situação. Ele diz, guarda o que tens, até que Ele volte. E eu digo para você que em breve Ele virá. 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Né? Aqui no 26 e 27, ele está dizendo que você que guardou até que eu venha, todos os atributos que eram referentes, direcionados à pessoa de Cristo, vão estar nessa pessoa. Todas as promessas que foram dadas a Cristo, essas pessoas também vão desfrutar. Ele está falando que, olha só, é uma expectativa do milênio, na época que Deus vai vir, Jesus vai governar por 1000 anos essa terra, mostrar como é que é um governo, como deveria ser o governo humano, um governo de responsabilidade, sem corrupção, sem mazela, sem mentira, né? Todo honesto, todo certinho, vai dizer assim, vocês vão ver, né? Como os vasos de olivos, né, que são despedaçados ali para ser retrabalhado, eu vou mostrar para vocês um cetro de ferro, uma vara de ferro para reger essas nações, ou seja, um governo sólido que não vai permitir, não vai se rebelar, que não vai ser corrompido. Esse é o meu governo. Assim vai ser, assim a sua vida ao meu lado. Não será você que se mantém firme comigo, você vai se manter firme como essa vara de ferro. Não se permita ser corrompido com esse sistema mau. E se você conseguir resistir isso, eu dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus agora não está dizendo só atributos. Jesus não está dizendo assim, vocês vão ser simplesmente cordeiros, mas serão co-participantes, porque eu dar-lhe a estrela da manhã. Estrela da manhã é referência do próprio Cristo. Eu vou me dar a ser conhecido plenamente por você. Se você for resistir até o fim, no futuro, no porvir, e é uma descrição do apóstolo Paulo. Paulo diz que assim como ele é, o veremos. Ou seja, Deus está prometendo a mim e a você que vencemos, que permanecemos fiéis a Ele até que Ele venha. Ele vai nos fazer conhecer quem Ele é. Um Deus bondoso, zeloso, perfeito. Um Deus ao qual eu digo e repito com bastante orgulho: um Deus que é bom em todo tempo, que em todo tempo é bom. Eu e você muito em breve iremos conhecer, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Que sejamos como essa parte da igreja em Tiatira, a parte fiel, a parte zelosa, a parte que Deus fez promessa, que aquilo que você tem de fidelidade comigo, aquilo que você tem de integridade, aquilo que você tem de retidão, não se permita se corromper com esse sistema que cada vez está mais sujo. Ok? Você que é santo, se santifique mais. Que Deus abençoe você, que abençoe sua família, em nome de Jesus.